Até me vestir na moralzinho pra fazer esse vídeo. Porra. Enquadramentos criativos que lembram muito os filmes do Wes Anderson, stop motion, muita arte feita à mão, colorização cinematográfica. Se você é do mercado criativo, provavelmente você já foi impactado por vários vídeos de muitos criadores com essa característica, com essa estética. Tanto aqui no YouTube quanto em outras redes. Isso é muito bacana, parece que a gente vê surgindo um padrão de consumo, ou sei lá, até um nicho de criadores de conteúdo. Os profissionais do mercado criativo. E se você prestar bem atenção, tem uma coisa muito incomum entre a maioria desses criadores. Eles são brancos. Brincadeiras à parte, mas não é só isso não. Essa galera toda segue uma identidade visual na hora de se vestir, que é a identidade visual do criador. Inclusive, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é por conta de um post que eu vi no LinkedIn esses dias. Na verdade, já tem um tempinho. Que eu, inclusive, fui burro o suficiente de não printar essa porra. Mas era basicamente um guia de entrevista para designers gráficos que, em resumo, te dava algumas dicas como: use uma roupa legal, use um cenário bacana, seja descolado. É como se parte da sua capacidade profissional estivesse embutido no seu estilo, tá ligado? E o negócio é que essa pessoa não estava totalmente errada. Esse é o Hermeto Pascoal, e boa parte do porquê eu queria fazer esse vídeo também. O Hermeto, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores músicos que já pisaram nessa terra, que infelizmente nos deixou esse ano. E eu tive o privilégio de ver ele tocando de perto, até mesmo por ele ter sido praticamente um vizinho, né? Ele morava no Jabu, que é um subbairro no Senador Camaral ou em Campo Grande, não sei. E a questão é que é do lado de Bangu, que é o bairro onde eu nasci e fui criado. Que inclusive tem a Luna Cultural, que leva o nome de ninguém mais, ninguém menos que ele, Hermeto Pascoal. Hermeto não era só um músico excepcional. Hermeto era um alquimista, um mago. Inclusive, era o título que muitas pessoas davam pra ele. Não só por sua habilidade de improvisação absurda, o que é muito valioso dentro do jazz, que foi um dos estilos onde o Hermeto brilhou muito. E nem só por sua habilidade por tocar qualquer instrumento esplendidamente incrível, né? E até de misturar todos esses estilos de uma forma que ninguém fazia. Mas pela habilidade que Hermeto tinha de tirar música de exatamente tudo. E quando digo tudo, é tudo. Mas não foi somente isso que deu pra ele essa alcunha de mago da música, mas também sua aparência totalmente fora do rolê que a rapaziada da época dele usava. Roupas coloridas, bem extravagantes, a barbona branca, cabelos grandes e grisalhos, que chamavam muita atenção em meio a vários músicos que se vestiam de forma totalmente sóbria, clássica, principalmente dentro da bossa nova e do jazz. É como se parte dessa criatividade do Hermeto transbordasse da música para sua forma de ser e sua forma de se vestir também. Mas isso quer dizer que os músicos da época dele também não performavam essa criatividade ou não eram criativos? Afinal, o que é criatividade? Bom, segundo o dicionário do Google, criatividade tem 3 descrições. Número 1, inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no campo científico, esportivo e etc. 2. Qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. 3. Capacidade que tem o falante de produzir e compreender um número imenso de enunciados, mesmo aqueles que não tinham sido por ele ouvidos ou pronunciados anteriormente, decorrer da competência linguística, o que é conhecimento intuitivo que todo falante possui dos princípios e regras da sua língua. Essas são as definições que o dicionário traz. Eu acho que essas definições já são um bom começo para a gente dissecar cada um deles. E o primeiro tópico: a criatividade foi muito importante para conseguir melhorar a vida do ser humano, porque nos primórdios, muitas coisas que hoje em dia são bobeira poderiam até matar a gente, tá? Uma dessas criações foi a criação da penicilina. Antes, qualquer machucadinho, qualquer
qualquer infecção poderia matar a pessoa ir pro beleléu tranquilo. Mas em 1928, Alexander Fleming, de forma totalmente acidental, se ligou que um fungo matava bactérias em uma placa de cultura. Anos depois, uma equipe da Universidade de Oxford, liderada por Hardware Florey e Ernest Bechamp, conseguiu isolar e purificar a substância em 1940, tornando o medicamento viável para uso em 1941, permitindo a produção desse remédio em larga escala na Segunda Guerra Mundial, impedindo que uma rapaziada fosse para casa do chapéu com infecção aleatória aí. Ou seja, uma observação de um comportamento dentro desse mundo real trouxe a criatividade e a inventividade para essa pessoa conseguir pensar em uma solução para resolver problemas de saúde que a gente tinha, que eram muito graves. E isso também rolou em vários outros âmbitos também, como na agricultura e na saúde no geral, como o remédio de diabetes, por exemplo, que em tese deveria ser para melhorar a vida das pessoas, mas nos Estados Unidos você tem que vender quase que literalmente um rim para conseguir comprar a porcaria do medicamento. O segundo tópico traz justamente a questão sobre a criatividade como algo inerente de uma pessoa A ou B. Mas eu penso que, no geral, o ser humano é criativo. O ser humano ele busca soluções para conseguir resolver problemas, seja dentro da arte, seja em vários outros âmbitos, principalmente quando ele é colocado em condições que ele precisa tomar decisões criativas para poder sobreviver. Não é à toa que a gente aqui do Brasil, nós somos os reis da gambiarra. A gambiarra é nada mais, nada menos do que a criatividade funcionando em prol do dia a dia das pessoas mais pobres. Quando a gente coloca aquele prego na Havaiana, ou para quem é mais antigo aí dos anos 90, que botava a esponja na antena da TV, tudo isso veio de uma observação do mundo, uma observação de como as coisas funcionavam na vida real e entendendo como criativamente trazer aquilo para solucionar um determinado problema. E isso não é uma característica de A ou B, a gente sabe muito bem que vários brasileiros têm essas mesmas ideias, né? E como mesmo vocês podem ver, essa criatividade ela não vem do nada. Ela vem da observação do mundo, da observação de como as coisas funcionam e a gente tentar trazer para nossa realidade, para as soluções das coisas que a gente faz. E dentro da arte funciona da mesma forma. Todas as referências mais incríveis que você já viu, seja no âmbito da música, da pintura, do cinema, nada disso foi tirado de uma forma individual do espaço-tempo de uma cabeça abençoada e milagrosa, genial, que pensou em uma referência absurda de uma forma de fazer aquele tipo específico de arte. Se você reparar bem, né, a gente tem o período ali do cinema novo, onde a gente tem o grande Glauber Rocha, que é um dos principais diretores do cinema novo, e a gente percebe que ele tem essa estética sempre muito vibrante, sempre muito colorida e muito viva para um tipo de cinema que não era feito na época. Realmente os filmes deles são absolutamente lindos, principalmente numa época que a gente não tinha tanta referência assim de muita coisa dentro do cinema, pelo menos no Brasil. E boa parte dos filmes dele, se você for analisar, ele tira de referência do cangaço, ele tira de referência de culturas negras afro-indígenas, nordestinas, nortistas. Então a gente percebe que uma observação do mundo real, uma observação da cultura regional fez o Glauber Rocha tirar a referência para fazer os seus filmes. É a maior demonstração que a referência não precisa vir da direta plataforma que você está tentando recriar. A referência, quanto mais ela vem de lugares diferentes, de plataformas diferentes, mais aquilo vai parecer autêntico. mais aquilo vai parecer uma obra de um grande gênio. Eu pretendo trazer um vídeo sobre a importância de referência e como achar referência aqui pro canal em breve. Comenta aí nos comentários o que você acha sobre isso. Então, agora como você pode ver, já tá tudo diferente, o cenário mudou aqui, eu mudei o enquadramento aqui, também mudei de roupa, né? Enfim. E existe muitas vezes que a criatividade transpassa pro estilo, né? E isso esbarra muito na questão da moda. O mercado da moda tá muito atrelado à criatividade, são coisas que andam basicamente juntas, não tem como dissociar uma coisa da outra.
que também, infelizmente, acaba esbarrando na dualidade de como que isso é colocado de uma forma só para capitalizar esses estilos, né? E pensando também no mercado da moda como uma coisa muito especulativa, né? Por exemplo, a Balenciaga, que lança algum produto dela, detona de que, na verdade, só cria um grande burburinho na internet. E são coisas que, será que tem algum tipo de função na realidade real, sabe? E a gente não vê essas pessoas usando esse tipo de roupa na rua, só nos desfiles de moda, num lugar muito luxuoso e tal, mas não é bem pra esse caminho que eu tô querendo ir. Eu tô mais querendo falar sobre questão de tendência. Podemos ver como várias tribos ao longo da história, né, os seus estilos foram usados para ser capitalizados pelo mercado, né, como a moda punk, os hippies, até hoje em dia, levando para o contexto brasileiro, o estilo Brasil Core. Só que, na verdade, o estilo de vida desses grupos, dessas tribos e o pensamento filosófico dessas tribos não tem nada a ver com que o mercado transformou isso. E atualmente a gente pode ver muito bem como isso funciona com profissionais do mercado criativo ou publicitários. E com isso nós vamos mostrar aqui um pouquinho sobre a anatomia do criador de conteúdo do mercado criativo. Geralmente esse ser, sempre muito estiloso, costuma ter alguns tipos de estética. A estética mais conservadora geralmente vem com um óculos bem redondo, lembrando bem o Steve Jobs, um bigode bem cheio também. Muitas vezes usam um bonezinho de abarreta, tipo esse que eu tô usando, né? Enfim. Ou uma touquinha, um gorrinho também, é bem comum. A maioria das vezes está com uma oversize bem larga, que muitas vezes não tem nenhum tipo de estampa, e com uma calça boca de sino bem largona geralmente. Aí a gente também tem o estilo mais creative e disruptivo. Nesse estilo a gente pode ter algumas variações de cabelo. Nós podemos ter o cabelo colorido, com pintinhas bem curtinho. Nós podemos ter o cabelo grande também, todo coloridão. E temos também aquele que é a coqueluche de todos os criativos, que é o mullet. Esse mullet pode vir de várias formas. Ele pode vir colorido, ele pode vir castanho, do cabelo da cor da pessoa mesmo. Agora, uma coisa que também nunca falta é o óculinho de Steve Jobs, né? Ou o óculinho bem grosso também. É muito comum. Barba cheia ou sem barba também é bem comum. Aí muitas vezes temos um casaquinho bem felpudo, bem pompudo, geralmente de uma cor muito vívida como rosa ou azul, uma coisa bem chamativa. E uma blusa clara com ilustrações bem criativas e bem legais. Essa blusa muitas vezes está para dentro da calça, tá? Com um cintinho bem aparente. E a calça também, lógico, bem largona e bem despojada. Muitas vezes esses dois estilos criativos que eu acabei de citar também usam uma botinha também que complementa o style. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que isso não é de jeito nenhum uma crítica a respeito dessas pessoas. Então, se você se identificou, você se veste assim, não é uma crítica quanto você. Inclusive, até gosto, uso algumas dessas roupas também. E tenho até amigos que se vestem desse jeito também. Mas isso é muito mais sobre como o público percebe essa figura do criativo, sabe? Será que ser criativo é somente se vestir como integrante de uma banda indie ou o resultado dessa mente criativa em si? Porque no fim das contas, por que nós consumimos arte? Se não é para tirar a gente do nosso universo, reimaginar outros mundos, outras possibilidades, criar alternativas possíveis, criar vínculos e identificações entre tribos e grupos de pessoas, comunidades. E todo esse poder de conexão, ele vem diretamente da criatividade que o ser humano tem de observar o mundo e reimaginar coisas que já foram criadas e trazer coisas novas ao mundo, mesmo que essas coisas novas estejam imbuídas de muitas referências de coisas que já existem. Então, existe problema na performance? Eu digo que sim e não. A performance, ela faz parte da arte, ela faz parte do show, sabe? Nenhum de nossos ídolos deixou de contar com a performance na hora de trazer suas grandes obras de arte pro mundo. O problema é quando essa performance em si, ela é vazia. Ela só traz somente a performance e não a arte em si.
temos uma grande performance e nada disso está sendo realmente criado, sendo pensado na questão artística daquilo. Por exemplo, eu usei essa roupa aqui, aquela outra roupa também que eu tava antes, que não são roupas que eu costumo usar sempre no meu dia a dia. Geralmente no meu dia a dia eu gosto de me vestir desse jeito aqui. Aqui eu não tô pensando em performar nada. Eu tô sendo absolutamente eu. Eu acho que vale o seu like só de mostrar essa parada aqui, né? E você? Como você é quando você não tá performando? Comenta aqui e me diz sobre isso também. Lembrando que todo mundo tá performando o tempo todo e não existe problema nenhum nisso. O problema é quando a sua vida inteira é baseada em performance. E se você não quer só performar, se inscreve nesse canal. E vai ajudar um amigo a não ficar só nessa performance aqui, fazendo aqui, falando pra ninguém e o canal não crescer, né? Então, vamos dar essa força aí. Se inscreve no canal e dá uma olhada aí no último vídeo aí que eu falei justamente sobre a necessidade de você deixar de ser perfeccionista e começar algo logo que você quer começar. Valeu, abraço!